Pronto, nós retornamos. Eu acho que a gente teve um probleminha aqui no áudio. Aí eu tive que fechar a live. Mas nós já estamos de volta com a nossa programação. Deixa eu só verificar aqui como tá o retorno pra gente voltar. Acontece, a internet tem dessas coisas, né, meus irmãos? Pronto, tá tudo ok. Internet tem dessas coisas. Então nós estávamos falando justamente do conhecimento que o Cristo ele veio trazer para nós através dos seus ensinamentos, através de suas parábolas, através de tudo aquilo que ele nos deixou. O ensinamento que o Cristo transmitiu para nós na época e até hoje é um conhecimento libertador. Porque quando nós passamos a entender e a enxergar Deus de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira totalmente oposta à qual nós enxergávamos, nós vamos ver, principalmente quando a gente vamos desconstruir aquela imagem de um Deus, a nossa imagem e semelhança. Porque o Cristo mostrou para nós um Deus longe dos atributos que nós trazemos para Ele. Esse Deus que é bondoso, que é generoso, esse Deus que é Pai, que ajuda, que oferece oportunidades, e na mesma proporção que é bom, Ele também é justo. Deus também é justo. Então o Cristo ele trouxe para nós os dois mandamentos: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E posteriormente a doutrina espírita, como a terceira revelação, veio trazer para a humanidade, à luz da doutrina e da interpretação dos espíritos, esse conhecimento novamente, que como os próprios espíritos narraram, foi um conhecimento que já estava sendo esquecido, que já estava sendo deixado para trás. E nós não podemos deixar esse conhecimento para trás, não é isso? Então, quando nós falamos do combate às más inclinações, nós temos que nos referir a vencer ao homem velho que existe dentro de cada um de nós. Nós temos que nos referir a essa luta que temos que travar conosco mesmo. Porque a gente passa a encarnação da gente todinha achando que a luta é contra o outro, achando que a luta é contra um irmão, um amigo, é contra um companheiro que está no nosso caminho, na mesma jornada com que nós estamos. E não, a luta é única e exclusivamente comigo. Eu tenho que batalhar contra mim mesmo, a ponto de vencer em mim as más inclinações, a ponto de me esforçar para cada vez mais ser semelhante a Deus, ser semelhante a Jesus. A proposta é esta. Muitas das vezes nós não queremos ou não conseguimos interpretá-la da maneira com que ela deveria ser interpretada. Mas como eu tinha dito logo no início, porque a gente teve a live cortada, a doutrina espírita ela nos dá um conhecimento muito claro. Kardec ele traz no capítulo 7 Perfeitos com a espiritualidade essa questão que o conhecimento espírita é bem lúcido. Não se usa de figuras de linguagem, de alegorias. Ele é claro, ele vai direto ao ponto naquilo que ele tem a propor. Então, a lei diz isso, a lei divina diz isso, e é isso. Não há mais e mais. Não. Nós temos que ter sempre isso em mente. A doutrina espírita não tem porquês. Nós temos o conhecimento e temos que saber usar desse conhecimento. Nós temos que a todo instante estudar esses conhecimentos transmitidos pelo senhor Allan Kardec, pelos espíritos, buscar compreender a razão pelo qual nós temos acesso a esse conhecimento e, consequentemente, nos tornar melhores. Porque nós temos a compreensão de que a muito se dá, muito será cobrado. À medida com que eu conheço, à medida com que eu avanço rumo ao conhecimento doutrinário, eu serei cobrado quando eu faltar com esse conhecimento. Se eu sei que eu devo amar a todos, sem exceção, a todos, e eu falto com amor, eu serei cobrado. Porque a cada um segundo as suas obras. E nós estamos justamente aqui para estar juntos, uns com os outros, lidando com essas dificuldades, lidando com as imperfeições, sendo indulgente, praticando a caridade, porque nós vamos entender que o caminho para vencer as más inclinações é o conhecimento de si próprio. Quando nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec questiona qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. A resposta, uma resposta que a maioria dos irmãos conhecem, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Vejam só, isso já é suficiente para nós refletirmos.
Isso já é motivo suficiente para nós pararmos e analisarmos o que essa mensagem tem para cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que nós conhecemos os pontos que nós somos falhos? Será que nós conhecemos as nossas dificuldades? Ou melhor, será que nós reconhecemos aonde nós temos que melhorar? Porque é muito mais fácil nós enxergarmos o outro, os seus defeitos, enxergarmos o que falta no outro e esquecemos de ter um olhar para dentro de cada um de nós. Afinal, nós só enxergamos no outro aquilo que nós temos dentro de nós. É até engraçado que às vezes chegam para nós pessoas que dizem: ah, mas fulano é assim, fulano tem esse comportamento. E sempre a gente lembra desse ensinamento. Opa, se eu enxergo em fulano esse comportamento é porque eu sei que eu tenho dentro de mim também. Eu só vou identificar no outro aquilo que eu também tenho dentro de mim. Se eu digo que um é egoísta, será que eu não sou egoísta? Será que eu não tenho dificuldades a serem vencidas? Será que eu não deveria me esforçar para vencer primeiramente a mim, antes de olhar para qualquer criatura, para qualquer ser? E a gente sempre para nessa reflexão. A luta é sempre de nós mesmos conosco. Nunca é contra o outro. É sempre para vencer as más inclinações que ainda existem dentro de cada um de nós. Ainda, porque nós estamos lutando gradativamente para vencer essas más inclinações. Outro dia nós estávamos conversando sobre quem seriam esses verdadeiros espíritas e sempre vem essa reflexão de não, eu não vejo um verdadeiro cristão, eu não vejo uma pessoa que realmente segue as leis de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as leis de Deus. Consequentemente, eu não conheço uma pessoa que seja verdadeiramente espírita. E a gente lembra de que o verdadeiro espírita não é só aquele que está transformado moralmente, aquele perfeito. Não, porque o Cristo, ele não trouxe a mensagem para seres perfeitos. Ele não trouxe uma mensagem para pessoas evoluídas. Não, ele trouxe para quem necessitava. A mensagem de Jesus atinge a todos que necessitam dessa mensagem. Então Cristo, ele trouxe para cada um de nós esse conhecimento. O conhecimento da imortalidade, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento mais elucidado do que seria Deus para o ser humano. E a gente se lembra que a gente vai encontrar o verdadeiro cristão naquela criatura, naquele ser que se esforça diariamente para ser melhor. Ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã ser melhor do que fui hoje. Esse deve ser o nosso principal desafio. Agora, para atingirmos o grau de evolução que nós devemos atingir, nós temos em nosso caminho o que é natural e nós temos que parar de achar anormal que existam dificuldades. Meus irmãos, as dificuldades elas sempre vão existir sobre todas as hipóteses, principalmente para aqueles que decidem abraçar a causa como nós abraçamos o cristianismo, como nós abraçamos o espiritismo. A dificuldade, ela sempre se fará presente. A dificuldade, ela sempre irá se manifestar. Afinal, nós estamos num planeta de prova e expiação. Nós entendemos a partir disto que o que chega em nossas vidas, quando não é por prova, é por mérito, é por merecimento. Então nós estamos aqui para expiar, para provar, para vivenciar o máximo de experiências possíveis, para no nosso DNA espiritual, no nosso perispírito ficarem gravados essa essência que é a vivência do Evangelho ensinado por Jesus Cristo. É a essência. Então, nós entendemos que para chegarmos na linha de chegada, no pódio, onde nós queremos chegar, no nosso caminho haverá muitas dificuldades. Nós temos que vencer etapas, vencer barreiras, gradativamente. A natureza não dá saltos, o espírito também não. Nós temos que respeitar as nossas fases evolutivas. Cada fase evolutiva do ser humano é essencial para o seu aprendizado, é essencial para o seu amadurecimento. Às vezes nós paramos para analisar uma pessoa que teve uma vida, levou 100 anos. Poxa, que vida! Aí a gente sempre questiona o que são 100 anos
perto da eternidade do Espírito? Porque o Espírito é eterno. O que são 100 anos perto das milhares e milhares de encarnações que nós já tivemos? O que são 100 anos? Então, nós compreendemos que a vivência, ela demora. Mas, no final da caminhada, a gente olha para trás e vê que valeu a pena passar por tudo aquilo que nós passamos. Porque nós só somos hoje resultados daquilo que das experiências somadas que nós vivenciamos no passado. Então, nessa mesma estrada que nós vamos andando devagar, cautelosos, nós vamos encontrar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Nós vamos encontrar a falta de amor. Nós vamos encontrar inúmeras dificuldades que vão tentar nos afastar desse caminho, que irá nos levar para perto de Cristo, podemos assim dizer. E é como nossa irmã colocou, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as más inclinações. Então, à medida que nós nos esforçamos para vencer essas más tendências, essas más inclinações, nós já podemos nos dizer espíritas, cristãos. Agora, claro, sem carregar vaidade dentro do coração. Às vezes nós queremos usar até da religião como motivo de superioridade com outras pessoas. E nós vamos ver que para Deus, muito mais louvável é um ateu que é sincero do que um religioso que é hipócrita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Essa máxima já explica tudo. Não é o lábio, não é o que sai de nossas bocas, mas aquilo que será externado pelo nosso coração, que são as nossas ações, as nossas atitudes. Não vai ser a quantidade de versículos bíblicos ou a quantidade de textos do Evangelho segundo o Espiritismo que eu irei decorar, que irá me garantir uma salvação, que irá me garantir um lugar num paraíso. Não, de jeito nenhum. Do que valerá todo o conhecimento que eu tenho se eu não aplicá-lo na minha vida? Do que valerá todo o conhecimento que eu tenho se eu não levar luz na vida de outras pessoas? Do que valerá todo o conhecimento que eu tenho se eu não busco me melhorar? Se eu não busco ser melhor a cada dia, não só para mim, mas para os meus semelhantes, para os meus irmãos? A lei de Deus, ela é para todos. Não existem exceções. Não existe um pequeno e um grande. Todos são iguais perante a lei de Deus. E às vezes nós não queremos aceitar essa realidade. Mas todos são iguais. Nós partimos de um mesmo princípio. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E através da reencarnação, das vidas sucessivas, nós vamos apreendendo, nós vamos somando experiências, nos tornando esses seres que nós somos hoje, ainda com a necessidade de vivenciar muitas e muitas encarnações, porque essa não vai ser a última vez que nós estamos pisando na Terra, enfim, encarnando, reencarnando. Nós teremos ainda uma longa estrada a percorrer, e é para isso mesmo que nós temos que estar preparados, para cada vez mais ser melhores. Porque a gente vê que um verdadeiro cristão nós reconhecemos só de olhar. E é engraçado, porém sério, que nós encontramos o Cristo nas mais diversas personalidades. Inclusive, como eu havia dito, em pessoas que não são religiosas, nós encontramos o Cristo. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem reformadora, é uma mensagem renovadora. O próprio Cristo nos disse, não se pode colocar vinho novo em odre velho. O odre, para quem desconhece a palavra, o odre era um recipiente, uma bolsa de couro que se depositava o vinho. E quando o odre ficava velho, a bolsa começava a descolar por dentro. E o vinho que ficasse lá dentro não ia mais servir para consumo. E o Cristo queria dizer isso para nós o quê? Que não se poderia pôr os seus ensinamentos num coração velho. Nós temos que ter os nossos corações renovados para conseguir entender, para conseguir compreender os ensinamentos de Cristo. Quando nós olhamos a vida de seres de luz, dessas estrelas que estiveram e que com certeza estão entre nós, como Chico Xavier, que teve uma vida
pautada na caridade, uma vida dedicada ao amor, uma vida dedicada aos seus semelhantes. E a gente entende que só a caridade, só a fraternidade, ela pode nos unir e facilitar nessa nossa caminhada. Porque nós temos que ser como velas que consomem-se a si próprias para gerar e garantir luz aos outros. Já nos dizia Mahatma Gandhi, sejamos a mudança que o mundo precisa, sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Começa tudo dentro de nós. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente diz, poxa, as coisas estão tão violentas, o mundo está tão... De jeito nenhum, a gente tem um desafio da geração, nós temos um desafio situacional, temos. Nós estamos enfrentando dificuldades em todos os campos da matéria, estamos. Nós estamos vendo aí pessoas que estão matando umas às outras, guerras querendo surgir, doenças arrebatando a vida material de muitas pessoas, mas nós não podemos nos desesperar, porque a mesma lição que está no capítulo Sede Perfeitos, o Homem de Bem, diz assim, o verdadeiro homem de bem tem fé na justiça de Deus e sabe que nada poderá fugir do seu controle, de suas mãos. Então, se nós queremos ser o verdadeiro homem de bem, na tentativa de vencer essas más inclinações, que nós sejamos, vejam só, que nós sejamos hoje potências de fé. Que a fé ela esteja presente em nossas vidas, de uma maneira racional, obviamente, mas ela esteja presente na nossa vida e esteja constantemente abrindo aos nossos olhos a realidade. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por brincadeira. Nós não estamos num planeta de prova e expiação para passar 50 anos, 60 anos, 70 anos sem fazer nada. Nós estamos aqui no objetivo de cada vez mais nos melhorarmos. E essa mudança não é o outro que fará para mim. Sou eu mesmo. Um pai, ele pode fazer uma prova por um filho? Pode. Mas no final da prova, o que o filho vai ter conhecido? Poderá aprender com o quê? Com nada. Então só eu posso vivenciar os meus desafios para garantir a minha evolução. O espírito de Fenelon, ele traz para nós um comentário muito grande. Posteriormente, quem quiser consultar, irei deixar aqui as referências. Na pergunta 917, quando Kardec questiona qual é o meio de se destruir o orgulho, o egoísmo, melhor dizendo, e lá no último parágrafo, Fenelon, ele coloca que, vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é conduzido a ocupar-se de si mais do que os outros. O princípio da caridade e da fraternidade deve ser a base das instituições sociais, das relações legais e de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Então nós temos que ter dentro de nós a caridade como guia e como meta, e a fraternidade também, consequentemente. Como nós podemos dizer amar a Deus se nós não conseguimos amar o nosso irmão que está do nosso lado? Charles Darwin, um cientista, ele deu a lei da evolução das espécies, ele trouxe para nós o conhecimento da lei da evolução das espécies. Charles Darwin, ele viajou o mundo para levar o seu conhecimento, para levar, para pesquisar também. E Charles Darwin, ele esteve no Brasil e relatou como foi a sua experiência no Brasil. E no livro que Charles Darwin relata, ele diz assim: hoje eu deixo o Brasil graças a Deus. E ele prossegue: eu espero nunca mais ter que voltar num país escravocrata. O Brasil, na época, ainda era um país escravocrata. E ele começa a narrar os tipos de vivência que os escravizados, os povos escravizados tinham aqui no país. E ele dizia: na cidade onde fiquei, no Rio de Janeiro e no Recife, escravizados, seres humanos, eram submetidos a torturas das mais variadas, que nem os mais rudes animais das savanas aguentariam tamanha dor. E ele avança dizendo assim: no Rio de Janeiro, numa casa onde fiquei, uma criança foi espancada pelo seu pai por me servir um copo d'água não devidamente limpo. No Recife, senhores de escravos
tinham a prática de esfolar o dedo dos escravos em pregos como forma de castigo. Só que o mais chocante dessa narrativa de Charles Darwin, além das torturas, óbvio, é quando no final ele diz assim: tudo isso era feito e praticado por pessoas que todos os domingos estavam em suas igrejas dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Às vezes nós temos o comportamento de um robô. Nós achamos que só o fato de eu ter ido ao centro espírita hoje, só o fato de eu ter assistido uma reunião, o fato de eu ter tomado um passe em água fluidificada, aquilo ali já garantiu para mim o que eu tenho que fazer. E é comum nós observarmos isso. Se a gente parar para analisar, muita gente chega no centro espírita e diz assim: é aqui que tira a coisa, é aqui que faz sessão de descarrego. E a gente com todo amor do mundo explica que não é. Raramente nós vamos encontrar uma pessoa que vai chegar na porta de um centro espírita e dizer: é aqui onde eu irei achar a forma de me melhorar. É aqui onde eu irei achar a forma de vencer o mal que eu tenho dentro de mim. Porque o caminho da facilidade ainda é um caminho que nós recorremos bastante. E nós não podemos jamais ser assim. Nós temos que estar cientes de nossos compromissos e de nossas obrigações. Nós temos que estar cientes do nosso comprometimento com a lei de Deus. É aquilo que eu falei lá no início. É conhecimento de todos. A quem muito se dá, muito se pedirá. Então nós estamos recebendo uma parcela de conhecimento gradativamente. E nós seremos cobrados pela falta quando nós não executarmos o nosso conhecimento. Então, a proposta do Evangelho de Jesus é uma proposta totalmente renovadora, uma proposta de modificar, retirar o homem velho que habita dentro de nós e, de fato, ser um homem novo, ser uma nova pessoa. E a gente se lembra de uma frase de Chico Xavier, quando ele dizia assim: a vida, aliás, a cada amanhecer uma nova oportunidade, é semelhante a uma folha em branco que Deus nos presenteia. E a todo dia que amanhece, nós temos a oportunidade de recomeçar do zero. Nós temos a oportunidade de refazer os nossos passos, de ver. Porque na mesma pergunta, a 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático e eficaz de vencer o mal, e a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O espírito de Santo Agostinho, que é quem responde a Kardec, ele vai dar uma receita. Ele coloca assim, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, quando a gente para analisar, quando a gente para analisar as nossas vidas, sabendo que a lei de Deus está escrita em nossas consciências, quando a gente para analisar o que nós estamos fazendo em nossas existências, será que nós estamos vivenciando as leis de Deus? Será que nós estamos cumprindo com o básico que Jesus Cristo nos trouxe? Emmanuel, ele diz assim: se o Cristo de vossos lábios fosse vivenciado 1/3, a terra já seria um paraíso. Ou seja, se o Cristo que nós falamos tanto fosse vivenciado por cada um de nós já estaríamos no paraíso na terra. No entanto, não é isso que nós ainda não observamos. E muito se fala do mundo de regeneração. Ouço muita gente falando: o mundo de regeneração está para vir, vai chegar. Só que a gente esquece que não é o mundo que irá regenerar-se, e sim as pessoas que irão cada vez mais se melhorando e, consequentemente, melhorando o mundo. Só que o problema é que nós queremos sempre terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é do centro espírita. Se eu tenho que ser uma pessoa melhor, a responsabilidade são dos meus pais, é da minha companheira, é do meu companheiro. Nós queremos sempre jogar para o outro a responsabilidade. E esquecemos de assumir essa responsabilidade. Que todos nós o temos. Que todos nós o temos. Às vezes a gente tenta analisar o contexto que a gente está inserido. E nós passamos a enxergar de uma forma até negativa
né? Porque é tanta maldade, é tanta coisa do ponto de vista material, que às vezes a gente para e se questiona até de onde estaria Deus. E Ele está em todos os momentos, em todas as circunstâncias, à frente de todos os processos. E Ele está a todo instante nos guiando e nos instruindo, pois nada foge do seu controle, pois nada foge dos seus desígnios. Nós vemos, por exemplo, a pandemia, essa pandemia que nós estamos enfrentando ainda, e que fica o alerta para todos nós ainda continuarmos nos cuidando, seguindo os protocolos sanitários, usando a máscara, tentando manter o distanciamento físico, pois a pandemia ela ainda existe, se vacinem também. Quando nós observamos a pandemia, uma pessoa que é materialista enxerga de uma forma totalmente negativa. Vejam só, não é que a pandemia não trouxe coisas negativas. Do ponto de vista material, nós tivemos as perdas numerosas, as famílias que ficaram temporariamente, né, sem seus entes queridos, economicamente, enfim, em vários aspectos nós tivemos uma reação negativa à pandemia. Mas quando a gente para, interroga a espiritualidade, a razão de tudo isso, nós vemos que até para nos auxiliar a sermos melhores, isso ajudou. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas melhoramos em quê, Ian? Eu continuo vendo os seres humanos do mesmo jeito que era antes da pandemia. Melhoramos. Melhoramos porque passamos a ter mais empatia, pelo menos deveríamos. Alguns deveriam. Passamos a enxergar o outro como, de fato, um ser que necessita de ajuda, de amparo. Passamos a não querer, não pensar somente no meu bem-estar, mas do bem-estar coletivo. Então nós vemos consequências morais boas, positivas. Nos deu a reflexão de que ainda temos necessidades de cuidar uns dos outros. E como sempre vamos ter. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos uns dos outros para evoluir, para alcançar a evolução. E Santo Agostinho, ele coloca justamente essa receita que ele dá de como nós podemos vencer o mal que tem dentro de nós. E ele coloca assim, examinai o que pudestes ter abrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, será que, se eu interrogar minha consciência, as minhas atitudes, elas me aproximam de Deus? Ou elas me distanciam de suas leis? Se eu interrogar a minha consciência, será que as minhas ações são semelhantes às ações de que um verdadeiro cristão tem ou não são? Hoje nós estamos vivendo na era digital, na era das redes sociais, e é engraçado porque Haroldo Dutra ele propõe essa reflexão em suas palestras, mas vejam só que coisa interessante, às vezes nós falamos para o outro coisas que nós nunca gostaríamos de ouvir. Coisas que nós nunca toleraríamos, iríamos tolerar se o outro falasse para nós. E às vezes nós falamos para o outro. Às vezes nós temos atitudes com os outros que se os outros estivessem conosco, nós não iríamos gostar, nós não iríamos admitir. Mas nós temos. Não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam. É um preceito básico. E antes mesmo do Cristo precisar pronunciar esse conhecimento, deveríamos nós ter em vista que é uma diretriz moral. Não fazer ao outro aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. Se eu não quero sentir dor, por que eu irei promover a dor do meu próximo? Se eu não quero que algo me aconteça, por que eu irei promover esse acontecimento com meu irmão? E a gente vive um desafio geracional muito grande. Certamente, como eu falei no início, nós não podemos nós não podemos negar a existência dos desafios. Nós temos que saber lidar com eles de uma maneira madura, de uma maneira espirituosa, de uma maneira com consciência. Em 2018, para quem quiser pesquisar, saiu uma notícia na BBC News de uma secretaria que foi criada em Londres
por uma parlamentar britânica, que agora me fugiu o nome dela, mas era a Secretaria da Solidão, que era a secretaria que até hoje mantém suas atividades, que visa ajudar as pessoas que enfrentam situações depressivas, transtornos de ansiedade e etc. E isso levou muitas pessoas a pensar, meu Deus, para que uma secretaria para lidar com esse tipo de coisa? E a gente vê a preocupação com o estado mental do outro, a preocupação do estado do outro, se o outro está bem, se o outro está feliz. E isso é um sinal de evolução. Então, mesmo diante de todos os desafios que nós estamos enfrentando, no final do túnel, aquela luz que nós olhamos e dizemos, olha aí, as coisas estão seguindo o caminho correto. As coisas estão seguindo o seu curso. Um rio, ele segue seu curso até chegar no mar. E no decorrer do seu curso, ele irá encontrar pedras, rochas, ele irá encontrar os mais tipos de dificuldades. O que é que ele faz? Ele contorna essas dificuldades e segue em frente. E se necessário for, sejamos semelhantes aos rios. Vamos contornar as dificuldades e seguir em frente. O que passou, passou. Vamos olhar para frente. Vamos colocar em nossas mentes. Agora será melhor. Porque a melhora ela vai partir de mim, de dentro de mim. Eu sou capaz de promover a minha melhora. Agora, às vezes, nós estamos tão condicionados a enxergar as coisas pelo lado negativo. É aquela pessoa que você diz assim, fulano, eu vou comprar um carro. Aí fulano diz, não vai dar certo. Às vezes a gente está tão condicionado a observar as coisas de um lado negativo, que a gente esquece que tudo tem seu lado positivo. Até na dor, até o sofrimento tem um lado positivo. Pois ele é responsável por nos dar a maturidade, por nos dar a consciência. Então, no capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma parábola muito conhecida, porém muito pouco estudada por nós, espíritas. Deveria ser estudada, deveria ser avaliada, que é a parábola do semeador, que diz que um semeador saiu a semear. A uma parte, um terço das sementes caiu num solo rochoso. E as sementes morreram, foram queimadas pelo sol. Outras caíram entre flores, porém quando elas iam brotar, os espinhos as sufocaram. Já outras caíram em terreno farto, em terreno onde tinham vitaminas suficientes para poder germinar. Cresceram. Como deve estar o terreno de nossos corações? Porque essa parábola quer dizer isso. Será que o solo, que a semente dos nossos corações caiu, será que o solo que ela irá encontrar é um solo seco, um solo cheio de flores, porém com espinhos? Ou um solo aberto para essas sementes crescerem e germinarem? Qual será o solo dentro de nossos corações que essas sementes irão encontrar? Então, partindo, meus irmãos, desses princípios, a vida ela é muito mais fácil de ser vivida e de ser analisada. É uma proposta de facilitar as nossas vivências na carne. Porque nós deixamos de ter aquela crença de que morreu, acabou e segue-se para um juízo, sabe lá quando vai haver esse tribunal inquisitório. Nós paramos de ter essa compreensão e que vemos que a cada um segundo suas obras, nós somos juízes de causa própria. Nós só podemos apontar o dedo para nós mesmos. Nós podemos somente analisar as nossas vidas, jamais a dos outros. Então, meus irmãos, o caminho é muito difícil de ser trilhado, porém não é impossível. E por mais que existam as dificuldades, por mais que venha surgir todo tipo de dificuldade, porque a dificuldade ela vai sempre existir, nós temos que sempre contornar. Nós temos sempre que buscar vencer essas dificuldades e ser semelhantes a um rio. Então, nós temos na lição do homem de bem que o homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo,
Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seu interesse, a justiça. O homem de bem ele não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. E quantos, meus irmãos, são os espíritos que chegam nas mesas mediúnicas, que chegam para transmitir a nós o conhecimento e dizem: não façam isso, porque eu fiz e não deu certo. Quando a gente abre o livro Céu e Inferno, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o relato de uma rainha, que diz que costumava, enquanto encarnada, ter servos, serviçais à sua disposição. E quando se viu na sua verdadeira vida, que era a vida espiritual, não era nada daquilo que ela achava que ela seria. Porque a matéria, ela ilusiona os nossos sentidos espirituais. A matéria, ela pode nos ilusionar. Por isso que nós temos que sempre estar atentos. Porque a matéria, ela cria em nós a ilusão de que nós somos daqui, de que nós temos que ser melhores, que nós temos que ser melhores que os outros, temos que estar sempre à frente dos outros. Quando, na verdade, meus irmãos, a nossa meta, a principal meta, deve ser conhecer a si próprio e vencer as suas más inclinações, combater as suas más tendências. O próprio Cristo, ele nos advertiu: tende bom ânimo. Na vida tereis aflições, mas eu venci o mundo. O próprio Cristo nos deixou cientes, nos deixou a todos cientes que haveriam todo tipo de dificuldade, porém que nós tivéssemos bom ânimo para saber lidar com essas mesmas dificuldades que se apresentassem posteriormente no nosso caminho, na nossa estrada. Então, na mesma lição do homem de bem, diz assim: o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-la. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que ontem. Se a ordem social colocou o homem à sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para o esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. E por que eu estou fazendo essa leitura? Porque nos Bons Espíritas, na lição dos Bons Espíritas, diz assim: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são as mesmas coisas. Então, se nós queremos ser verdadeiros e bons espíritas, primeiro nós temos que buscar ser homens de bem. E homens no sentido humanidade e não no sentido gênero. Nós temos que ser homens de bem. Nós temos que a todo instante interrogar as nossas consciências se nossas ações elas estão contritas com a lei de Deus. Nós temos que ter sempre em mente de que nada somos. Nós somos poeira dentro do infinito. Às vezes a gente se acha tão grande, sendo que a gente tem que se reconhecer tão pequeno. Temos que desaparecer, literalmente, para que o Cristo seja visto dentro de cada um de nós. Na prece de Cáritas, lá no final, o que é que diz? Sejamos espelho onde vai refletir a santa e divina imagem. Nós temos que refletir a imagem de Cristo. Nós temos que sumir e a imagem de Jesus tem que aparecer. Nós temos que ser assim, meus irmãos. E nós estamos nos esforçando. Porque quando a gente fala de ser melhor, quando a gente fala de tudo isso, a gente escuta muito assim: ah, mas estou longe. Eu estou longe de ser fulano, eu estou longe de ser um Chico Xavier, eu estou longe de ser uma irmã Dulce. De fato, nós podemos estar longe, mas nós não estamos nos esforçando, nós não estamos lutando todos os dias para sermos melhores. Isso já é um bom sinal, e isso já é uma boa coisa. Então, vamos continuar nessa luta, vamos continuar nos esforçando e seguindo em frente, porque há muitas coisas a serem vivenciadas ainda, e se faz necessário nós termos maturidade
para lidar com essas situações. Tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que nós possamos renovar cada vez mais os nossos corações e receber os ensinamentos que o Cristo tem a transmitir para cada um de nós. Porque a partir do momento que uma pessoa lê qualquer lição que está aqui nesse livrinho, qualquer lição, já cria um laço, um comprometimento com a doutrina, não, com Deus, com a lei de Deus. E outra coisa, meus irmãos, vamos tirar da cabeça que só que em missão, a gente diz assim, mas eu não vim em missão pra cá, porque a missão tem que ser assim. Missão só foi a missão de Chico Xavier, só foi a missão de Madre Teresa de Calcutá. Não, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, estamos em missão sim. Cada um no seu campo, na família, no seu trabalho, na sociedade, enfim, todos nós estamos aqui por uma razão. E nós temos que ter isso em mente. Nós não estamos aqui jogados ao acaso. Certamente nós estamos aqui no intuito de cada vez mais nos melhorarmos. Agora isso é devagar. Nós não podemos dar um passo maior do que a perna. Temos sempre que respeitar todos os processos. O próprio Cristo, Ele nos deixou o caminho, que é Ele mesmo, a verdade e a vida. E quando nós nos conscientizamos dessas verdades e quando nós paramos para colocar dentro de nós, internalizar essa verdade, nós vemos que nossa vida se transforma de uma forma gloriosa. Nós vemos que nossa vida torna-se muito melhor. Então que o Cristo possa habitar dentro de cada um de nós. Que a caridade ela se faça presente em nossas vidas. E que nós, sobre nenhuma hipótese, venhamos permitir que o orgulho, que a vaidade, que o egoísmo possa vencer essa luta que nós temos que travar dentro de nós. Já dizia aqueles provérbios populares, nós temos dentro de nós dois cães raivosos, o bem e o mal. Quem vence é quem a gente alimenta. Então vamos alimentar coisas boas, vamos semear coisas boas, boas ações, porque nós iremos colher frutos dessas boas ações, com certeza. Com certeza. Vamos ter em mente sempre essa questão, esse conhecimento. Então, meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos foram dadas na noite de hoje. A doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que nos ensina a ser melhores a cada instante, uma doutrina que nos tira da nossa zona de conforto, uma doutrina que nos lembra das nossas obrigações, que não é uma, não é duas, são muitas, são muitas. Então que nós estejamos sempre gratos a essa doutrina também, tão maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que nos dá essa consciência. Porque hoje nós sabemos que somos espíritos imortais na estrada da vida. E que, independente do que aconteça, o mal jamais terá força para nos tirar das mãos do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, sejamos gratos a Deus sempre. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos na noite de hoje batendo esse papo muito bacana com os irmãos do Seno aqui nessa live. Então, vamos tomar como referência e como modelo aquele que é sim verdadeiro modelo e guia, que é Jesus Cristo, para as nossas vidas. Porque Jesus não é um nome para ser dito, é uma verdade para ser vivida. Então vamos vivenciar Jesus Cristo, vamos falar Jesus Cristo e vamos pregar os seus ensinamentos para o mundo, pois o mundo ainda carece muito de conhecer o Rabi da Galileia, aquele que revolucionou o mundo, aquele que dividiu a história, Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade. Então, foi maravilhosa a experiência de estar aqui com vocês no Centro Espírita 9 de Outubro. Desejo que em outras ocasiões possa estar com os irmãos participando da programação, posteriormente, quem sabe, presencial. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar a todos, hoje e sempre. Então, vamos carregar em nossos corações essas certezas, porque nada somos sem essa mensagem edificante do Evangelho. Muita paz, muita luz. Deixo um abraço fraterno de todos que fazem a Associação de Caridade, Paz e Amor aqui em Recife.
Deus e Jesus abençoe a todos que nos acompanharam até agora. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado a todos que participaram. Muita paz.